Apenas para situar os irmãos onde nós estamos na história aqui, na história de Cristo, na história dos apóstolos, nós estamos no momento posterior a quando Cristo foi elevado aos céus, quando Cristo se foi, Quando Cristo deixou a presença física, subiu aos céus e com eles deixou algumas promessas e todos os seus ensinamentos. Então hoje nós vamos começar a analisar o momento imediatamente posterior àquele que os discípulos viram com seus próprios olhos, o seu mestre, o seu salvador, o Messias ser elevado aos céus. Jesus subiu corporalmente, foi sendo elevado diante dos olhos dos discípulos e agora eles estão sem o seu Messias. O que aconteceu então depois dessa dramática despedida, Eu fico me colocando no lugar dos discípulos ali naquele momento, tentando imaginar o que eles sentiram, vendo o seu Salvador, que havia ressuscitado dos mortos, sendo elevado, partindo, sendo deixado sós naquele momento. Então nós veremos aqui quais foram as atitudes que os discípulos tomaram a partir deste novo momento. Um momento que eles não desfrutam mais da presença física de Jesus, o Messias. Então vamos fazer a leitura de Atos capítulo 1, versos 12 a 14. O texto diz assim: Então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade é de cerca de 1 quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveraram unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então Lucas, aqui o autor deste livro, conta para nós que os apóstolos, eles saíram daquele local em que ocorreu a ascensão de Jesus, o local onde Jesus foi elevado aos céus. Aqui Lucas nos informa, eles saíram do Monte das Oliveiras, esse foi o local da ascensão de Jesus, e eles voltaram então para Jerusalém, exatamente de acordo com aquilo que Jesus havia orientado a eles. Você deve se lembrar que lá no versículo 4, Jesus havia dado uma ordem para que eles não se afastassem de Jerusalém. Eles deveriam resistir à tentação de retornar para a Galileia, porque a maioria dos apóstolos aqui são galileus, e a Galileia foi o local de maior sucesso do ministério público de Jesus. Cristo disse para eles, antes de partir, permaneçam em um terreno hostil, permaneçam em Jerusalém, que foi o local onde Cristo foi rejeitado e morto. Resisto à tentação de retornar para a Galileia, permaneçam aí, porque é exatamente neste local onde eu fui rejeitado e morto que começarei grande coisa no meio de vocês. Permaneçam aí. E aí depois, o verso 13, Lucas ali ele cita nominalmente os apóstolos. Ele cita o nome de cada um deles, onde pela primeira vez não são mais 12 apóstolos. Nessa lista agora está oficialmente excluído o nome do traidor. Não mais aparece o nome de Judas Iscariotes na relação deste grupo mais íntimo. Mas pastor, aparece Judas aqui, esse era outro apóstolo. É Judas, filho de Tiago, não era Judas o traidor. Além dos apóstolos, o texto também vai dizer que estavam neste momento reunidos ali em um cenáculo, O que é um cenáculo? O cenáculo é um grande aposento que ficava no andar superior de uma casa. Estavam ali nesse lugar, além dos apóstolos, algumas mulheres. Possivelmente aquelas mulheres que encontraram o túmulo vazio. Nós aprendemos sobre esse texto lá no final da análise de Mateus, em Mateus 28, Estavam um grupo de mulheres com Maria, a mãe de Jesus, e também os irmãos de Jesus. E é muito importante a gente destacar todas essas pessoas reunidas aqui, porque elas estão reunidas em um tempo diferente. É um tempo de transição. Transição daquele momento que Cristo estava com eles corporalmente, ensinando, estando junto, para o momento em que Cristo não está mais com eles. É também um momento de espera. Jesus diz, olha, há uma promessa que vai acontecer para vocês, a promessa do Pai, do batismo com o Espírito Santo, e vocês devem esperar, porque em poucos dias vocês serão batizados.
Certamente aqui muitas dúvidas pairavam sobre a mente deste povo. O que será que vai acontecer agora que o Messias se foi? Como que será que nós devemos agir a partir deste momento? Até quando temos que esperar? Jesus havia dito que em poucos dias o batismo ocorreria. Mas o que são poucos dias? Será que é uma semana? Um mês? Um ano? Quantos poucos dias devemos ficar aqui esperando? Sem sombra de dúvidas, esse é um momento do qual essas pessoas aqui não têm nenhum tipo de controle da circunstância. Eles têm que agora, neste momento, apenas aprender a confiar. Confiar naquilo que eles receberam. E permanecer obedientes ali até que se cumpram as promessas. Mas o que podemos fazer, o que eles poderiam fazer em um tempo em que nada podem além do que esperar? Nós vamos aprender hoje no texto uma lição muito importante sobre isso. Sobre a atitude certa no tempo de espera. E nesta manhã, irmãos, do qual nós vamos analisar estes versículos que nós acabamos de ler, eu vou apresentar a vocês 3 comentários sobre o que foi escrito por Lucas nesses versículos. São comentários que eu considero que são úteis e pertinentes a nós, muito por conta do contexto que nós vivemos, por meio da cultura que nós estamos inseridos. O primeiro comentário diz respeito à presença de Maria, mãe de Jesus, aqui no texto. O segundo comentário que eu vou fazer será sobre a presença dos irmãos de Jesus, também reunidos juntamente com os apóstolos. E aí, por fim, o último dos comentários será sobre a atitude dos discípulos neste tempo de transição, nesse tempo de espera que eles enfrentavam. Então, o primeiro comentário aqui diz respeito à presença de Maria, mãe de Jesus, no texto de hoje. Depois de informar que os apóstolos seguiram as instruções de Cristo, que foram dadas lá no verso 4, quando Jesus disse que eles deveriam esperar, não se afastar de Jerusalém e permanecer ali até que se cumprisse a promessa do Pai, a promessa do batismo com o Espírito Santo, Lucas, ele relata para nós que junto daquele grupo mais íntimo de discípulos estava também um grupo de mulheres. Essas mulheres eram aquelas que acompanhavam Cristo ao longo do seu ministério, que foram servas, auxiliaram, muitas inclusive, se acredita, auxiliaram financeiramente o ministério de Cristo durante esse período. E dentre essas mulheres se destaca a presença de Maria, mãe de Jesus. E por que essa simples menção da presença de Maria no texto de hoje merece um comentário específico sobre isso? Porque, irmãos, talvez o que eu vou dizer para você, dizer agora aqui, te surpreenda de alguma forma, mas esta é a última citação sobre Maria no Novo Testamento que nós encontramos. É a última vez que nós ouvimos falar no texto bíblico sobre a mãe de Jesus. E aí, quando a gente leva em conta a cultura que nós estamos inseridas, que nós somos criados dentro de um berço que é católico romano. Nosso país foi colonizado com toda a herança católica romana. E nós vivemos uma cultura que valoriza extremamente a figura e a pessoa de Maria. E isso, por conta disso, pode soar estranho que essa personagem tão importante tenha tão pouco espaço na narrativa bíblica. Inclusive Lucas, que é o autor que mais fala acerca dela no Novo Testamento. Lucas ele vai dedicar praticamente todos os 2 primeiros capítulos do seu evangelho para narrar acontecimentos na vida desta mulher. E agora Lucas é o único que depois dos evangelhos fala algo sobre ela. O fato é que Maria, a mãe de Jesus, simplesmente não é mais citada a partir daqui nas Escrituras. Nós nada mais sabemos dela por meio da Bíblia. Nós não sabemos o que aconteceu com essa mulher depois desse ponto da história. Depois desses momentos em que ela se encontra reunida com os apóstolos aqui em Atos capítulo 1. Nós não sabemos o que mais aconteceu. Nós só sabemos que ela estava reunida com os discípulos neste momento de transição e de espera.
Qualquer outra informação que seja dada sobre Maria, qualquer outra coisa que tenha acontecido com ela depois disso que nós estamos analisando, vendo no texto, e isso é preciso que você saiba, não há nenhuma base concreta, não há nenhum respaldo das Escrituras que a gente possa dizer, olha, isso que se diz sobre Maria realmente é verdadeiro. É 100% seguro. Por quê? Porque nós cremos que a única fonte segura de informação que nós temos é as Escrituras. É as Escrituras. E aqui, irmãos, antes de eu prosseguir com o assunto, eu preciso dizer que a semana eu passei um bom tempo orando sobre isso, para que eu pudesse ter o máximo de cuidado possível para tratar sobre um assunto que é sensível para muitos. Porque eu não quero jamais passar a ideia de que eu sou aquele pastor evangélico que fica lá ridicularizando a fé dos outros. Eu não quero passar a ideia, é mais um evangélico aí que está ridicularizando a Maria que nós seguimos e veneramos e adoramos e etc. O meu objetivo é, em amor, levar cada um de vocês, cada uma das pessoas que possam ouvir essa pregação posteriormente, refletir de maneira séria e honesta sobre o assunto. Porque é extremamente importante que tenhamos uma visão bíblica acerca desse personagem extremamente importante na história da redenção. Porque se nós construirmos uma ideia que não vem das Escrituras, nós não temos nenhuma certeza de que essa ideia que nós construímos sobre essa pessoa é verdadeira. Então eu quero mostrar para vocês o que a Bíblia fala sobre ela. E aí então que você use do seu raciocínio para encontrar qual é realmente a história verdadeira sobre isso. Então o que as Escrituras ensinam sobre essa personagem tão importante? Segundo o próprio texto de hoje, Maria, ela aqui incluída no grupo de discípulos. Ou seja, Maria é alguém que biblicamente crê em Jesus como Messias. Ela acreditou no seu filho. Ela confiou nas suas palavras, ao ponto que neste momento ela está reunida com o grupo daqueles que creem. Está lá em oração, de maneira unânime com os outros. Maria é, portanto, uma pessoa de fé. Ela tem fé em Cristo. Ela crê em Jesus como o Messias prometido, como aquele que foi enviado ao mundo para lhe salvar. Maria é uma verdadeira crente. É uma mulher cristã. E aí, quando nós olhamos um pouco daquilo que Lucas escreve no Evangelho, especialmente no Cântico de Maria, o Magnificat. Talvez você cantou hoje essa música e nem sabia que ela é inspirada no Cântico de Maria, lá de Lucas 1. Então, a próxima vez que você cantar, você pense que foi inspirado nas palavras de Maria, no momento em que ela estava lá, louvando a Deus por tão grande salvação que viria por meio do seu próprio ventre. Maria escreveu no seu cântico: a minha alma engrandece o Senhor. O meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. O que isso revela sobre ela? Que Maria olhava para si mesmo e se reconhecia como alguém carente de salvação. Eu me regozijo em Deus, o meu Salvador, porque eu preciso ser salvo. Maria não se via como alguém isenta do pecado. Maria não se enxergava como uma mulher perfeita. Pelo contrário, no seu cântico ela exalta o Deus da sua salvação, porque era através do filho que ela estava gerando que viria o sacrifício que levaria embora a sua própria culpa. Ainda no primeiro capítulo de Lucas, depois do anjo anunciar para ela que ela geraria em sua própria barriga o unigênito Filho de Deus, depois de ela ouvir que havia sido abençoada por Deus, lá no versículo 38 de Lucas 1, Maria diz assim: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Maria estava disposta a servir a Deus com a sua vida. Assim como todos aqueles que são chamados por Deus e unidos a Cristo,
são chamados para servir neste mundo. Maria era uma serva do Senhor, disposta a fazer o que fosse necessário para honrar o seu próprio Criador. Basicamente é isso que nós temos sobre ela nas Escrituras. E aí, diante de tão pouco material disponível sobre Maria, mesmo diante de tão pouca coisa, nós podemos claramente notar que esta mulher, em momento algum daquilo que é relatado, se coloca como alguém superior. Nem ela faz isso e nem o relato bíblico faz isso. Um relato que é inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Um relato que coloca Maria como alguém que foi escolhida por Deus para um papel singular, um papel único, especial, ser mãe do próprio Redentor. A mãe de Deus. Esse é um debate teológico interessante, né? Poderíamos dizer que Maria é mãe de Deus. Há séculos atrás foi travado esse debate. Mas não vou entrar nesse assunto, fica só por curiosidade. Maria, a mãe do seu próprio Redentor. Mas em momento algum a Bíblia eleva Maria ao ponto de igualdade ao Filho. E esse é o ponto. E eu diria que 2 erros nós podemos cometer em relação a ela. O primeiro erro é ignorar completamente ou desprezar uma mulher que foi escolhida por Deus, que foi agraciada. Conforme o próprio texto bíblico diz, é uma personagem importante da história da redenção. Agora, um outro erro que nós não podemos cometer é exaltar Maria a uma posição que a Bíblia não apoia. Por exemplo, talvez você já tenha ouvido falar sobre a doutrina da Assunção de Maria. Alguém já ouviu falar sobre essa doutrina? A doutrina da Assunção de Maria? Pouca gente, alguns poucos. A Assunção de Maria é uma doutrina que diz que depois da morte, Maria foi ressuscitada, glorificada e levada corporealmente ao céu. Na semelhança daquilo que nós vimos na última pregação, que aconteceu com Jesus, em Atos 1:9. A Assunção de Maria, ela é ensinada pela Igreja Católica Romana e, num grau menor, pela Igreja Ortodoxa Oriental. E aí você pensa, poxa, mas algo tão importante como isso tem que ter algum respaldo bíblico? Tem que ter alguma base bíblica para se acreditar nisso, né? Só que não, irmãos. A doutrina da Assunção de Maria teve início no Império Bizantino, lá por volta do VI século. Nesse período, começou-se um costume lá de celebrar um banquete anual de honra a Maria. E esse banquete, que acontecia todo ano, para celebrar essa pessoa tão importante da história, foi caindo no gosto das pessoas, foi crescendo, e se tornou uma comemoração da morte de Maria. No início ele era chamado de o banquete da dormição. Era o banquete do ato de adormecer, né? Lembrava da questão da morte dessa pessoa tão importante. Só que essa prática foi se espalhando pelo Oriente. E dentro desse tempo que vai passando, começou-se a ser ensinado também que Maria não havia apenas adormecido. Ela não havia apenas morrido, ela havia também sido ressuscitada. Maria ressuscitou e foi glorificada o seu corpo. E aí o nome do banquete mudou para o banquete da Assunção. Algo que ele é comemorado até os nossos dias, no calendário da Igreja Católica Romana, no dia 15 de agosto. Exatamente como era feito naquele tempo, na Idade Média. Então essa data, 15 de agosto do ano de 43, essa é a data, o ano específico, é a data que Maria supostamente subiu ao céu na semelhança de Jesus. Muito tempo depois, a Assunção de Maria se transformou então num dogma oficial da Igreja Católica, do qual o Papa Pio XII, no ano 1950, promulgou isso como uma verdade absoluta. Maria, ela morreu, ressuscitou e foi elevada ao céu na semelhança de Cristo. Irmãos, quando nós vamos para a Bíblia,
Nós temos casos de pessoas que foram levadas por Deus. Nós temos esses casos acontecendo. Nós poderíamos citar Enoque, Elias, temos o próprio Senhor Jesus. E por isso eu diria que não é errado acreditar que Deus arrebatou Maria ao céu. Existe um precedente bíblico que mostra que Deus fez isso em alguns momentos da história. O problema aqui é que nós não temos base bíblica para crer que isso aconteceu especificamente com Maria. A Bíblia não registra sequer a morte dela. Ela não menciona mais nada sobre Maria a partir de Atos 1. E aqui, irmãos, seria difícil de imaginar que algo desta importância passaria despercebido do olho dos autores bíblicos. 43 depois de Cristo, a maioria dos livros foram escritos numa janela dos anos 60, 80, até 90. Como que isso não seria relatado de alguma maneira pelos escritores do Novo Testamento? E aí quando eu vejo aquilo que é praticado, o que me parece é que a doutrina da Assunção de Maria ela é resultado da tentativa de se elevar essa personagem, que é importante na história, a uma posição de igualdade ao Filho. Esse é o objetivo. Alguns católicos romanos, inclusive, eles vão exatamente neste caminho. Maria ressuscitou ao 3º dia, eles dizem. Como Jesus. Maria ascendeu aos céus exatamente como Jesus. Então, quando você presume que a mesma coisa aconteceu com Maria e com Jesus, você está tentando aqui encontrar razão para atribuir a ela alguns atributos que pertencem apenas ao Filho. Apesar de não ser uma heresia você crer na ideia da Assunção de Maria, a Assunção de Maria ela é um passo importante no processo de fazer ela ser venerada, adorada, para que você faça orações para ela. É o caminho para justificar algumas práticas dentro da igreja. E aqui, irmãos, é o ponto que eu peço que você considere de maneira séria isso. Deixe as emoções de lado e pense em relação aos dados que você possui de maneira lógica. Pense comigo aqui. Quando alguém ora para Maria, quando alguém faz uma oração, está lá conversando, entregando as suas petições à pessoa de Maria, mesmo que a pessoa nem tenha ciência disso, mas ela está atribuindo a Maria uma mulher que, conforme nós vimos, reconheceu o seu próprio pecado, porque cria em Deus o seu Salvador. Você está atribuindo a ela atributos que pertencem apenas à divindade. Você está atribuindo a ela onisciência. Você está atribuindo a ela onipresença. Como Maria pode escutar a oração de alguém em Passo Fundo e a oração de alguém lá nos Estados Unidos? Ela precisa estar em todo lugar ao mesmo tempo. Senão não é possível fazermos orações a ela. Então a pessoa que ora, ela está dizendo Maria, ela é onipresente. Ela tem ciência de tudo o que acontece, ela consegue ver os meus pensamentos, saber o que eu estou orando. Tudo que acontece na minha vida, ela tem onisciência. E aí vamos supor que Maria foi realmente elevada aos céus. Aconteceu isso depois da sua morte. Na semelhança de Enoque, na semelhança de Elias. Como ela, um ser humano, escolhida para um papel singular, com certeza. Mas ainda assim um ser humano. Pecador, carente de redenção, como ela mesma afirma no seu cântico, como que ela poderia escutar as milhares de orações que são realizadas simultaneamente para ela? Isso é possível se nós atribuirmos atributos divinos. Além disso, se nós buscarmos a sua pessoa em oração, se nós realizarmos as nossas súplicas, as nossas petições, Maria acaba tendo um papel de mediadora diante de Deus. Maria ela é alçada a este papel de mediadora, que está lá
com acesso a Deus, onde ela pode interceder pelos nossos pedidos. Somente uma pessoa na Bíblia é capaz disso. Fazer isso, alguém que tem esse entendimento, vou orar a Maria e vou fazer os meus pedidos porque ela vai interceder por mim e Deus vai fazer aquilo que eu estou... Você está pedindo para Maria ser a sua mediadora. O que a Bíblia fala sobre mediador? Só há um mediador entre Deus e os homens, e esse é Cristo Jesus. Ensinar a Assunção de Maria é um passo importante para torná-la igual a Cristo. Essencialmente é o mesmo que proclamar a divindade de Maria. E aqui mais uma vez, irmão, pense seriamente sobre isso. Porque ninguém pode errar nesse ponto. Porque isso aqui é um assunto seríssimo. Atribuir, dizer que Maria tem atributos que pertencem apenas a Deus, isso é o mesmo que divinizar uma pessoa. Nós estamos transformando Maria em um Deus. Atributos divinos fazem dela Deus. E isso é totalmente condenado nas Escrituras. Pergunta, irmãos, é possível nós transformar uma pessoa em Deus? É claro que não. E se isso não é possível, o que alguém que crê nisso está fazendo? Criando para si um Deus falso. Criando para si um Deus falso. Um Deus que não existe. E o que a Bíblia ordena para nós? Não tenham outros deuses diante de mim. Êxodo 20, verso 3. Não tenham outros deuses diante de mim. Paulo também vai dizer em Romanos 1, 25. E é aquilo que acontece, irmãos. E é por isso que o meu apelo é para que você tente pensar sem emoção. Paulo vai dizer assim: eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador. Acreditaram em mentiras, desprezaram a verdade revelada, o que a Bíblia nos orienta, e pelo seu próprio pensamento corrompido pelo pecado, começam a crer em algo que não é verdade. E quando, sem nem perceber, estão adorando aquilo que foi criado, uma pessoa, criatura de Deus, no lugar daquele que é o Criador. Nós devemos admirar Maria pelo papel que ela desempenhou. Admirar por uma mulher que foi escolhida por Deus para algo tão singular, para algo tão maravilhoso, gerar no seu próprio ventre aquele que é o seu próprio Redentor. Nós admiramos o papel desempenhado por ela, assim como nós admiramos o papel dos apóstolos, mas sem nunca, jamais elevá-los a uma posição que nos faria cair no erro. Achar que esses homens, essas mulheres são pessoas de outra prateleira, inalcançáveis, santos perfeitos. Não, eram pessoas que passavam pelas mesmas coisas que nós, que sofriam as tentações do pecado, que necessitavam de um Salvador em nossas vidas. Nós jamais podemos nos pegar adorando a criatura ao invés do Criador. Meu apelo é que cada um pense seriamente sobre esse assunto. Pense seriamente sobre as consequências disso. De você crer nisso. Nessas doutrinas que são ensinadas, mas que não têm respaldo bíblico. Que não têm base naquilo que nós podemos crer e confiar. Vem de tradição, vem de ideias humanas. Muito cuidado, queridos. O segundo comentário que eu quero falar aqui essa manhã, irmãos, é sobre os irmãos de Jesus.
O texto que nós estamos analisando essa manhã diz que além dos apóstolos, de um grupo de mulheres, incluindo Maria, mãe de Jesus, estavam também os irmãos dele. E esse é outro detalhe que merece um comentário à parte. Eu creio que todos aqui devem saber que Jesus tinha irmãos. Irmãos que foram filhos de Maria e de José. A Bíblia ela fala um pouco sobre a família de Jesus. Por exemplo, lá em Mateus 13, verso 55, diz claramente, objetivamente, que Maria teve outros filhos além de Jesus. O texto vai citar nominalmente Tiago, José, Simão e Judas, além de outras irmãs que Mateus não cita os nomes. A Bíblia também nos conta que esses irmãos aqui de Jesus não acreditavam em Jesus. Eles não acreditavam que Jesus era quem dizia ser. Eles não acreditavam que Jesus era o Messias enviado por Deus. João, no capítulo 7, verso 5 do seu evangelho, ele diz claramente: acontece que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Marcos 3, 21 também vai dizer que quando Jesus começou a pregar abertamente sobre quem ele era, o Salvador, o Messias, o Cristo, Marcos diz que os seus familiares não acreditavam nele e, além disso, pensaram até em prender Jesus porque achavam que ele estava louco. O texto vai dizer: e quando os parentes de Jesus ouviram isso, a pregação de Cristo, saíram para prendê-lo porque diziam: está fora de si. Então olha só que curioso os fatos bíblicos que nós temos aqui sobre os irmãos de Jesus. O primeiro fato bíblico é que Jesus tinha irmãos, filhos de Maria e José. Segundo, que esses irmãos não depositavam a sua fé em Jesus como Cristo, como Messias, prometido, enviado por Deus. Certamente ele deve imaginar que eles não acreditavam nas histórias da sua mãe, quando a Maria botava eles no colo e dizia: sabe, uma vez mamãe encontrou um anjo, e esse anjo disse que o seu irmão mais velho seria o Emanuel, o Deus conosco. Essas histórias da mamãe aí, nada a ver isso aí. Não acreditavam em nada disso. Só que o terceiro fato bíblico que a Bíblia nos dá sobre eles é o que nós lemos no texto de hoje. Os irmãos de Jesus agora aparecem aqui em Atos com os apóstolos citados como verdadeiros discípulos, orando unanimemente na espera da promessa do batismo com o Espírito Santo. E aí, a gente tem que perguntar: mas o que aconteceu? O que poderia fazer uma pessoa mudar completamente de atitude em relação ao seu irmão? Pessoas que consideravam Jesus um lunático, está louco, e agora estão ali firmes, perseverando unanimemente em oração, aguardando o cumprimento das suas palavras. E aí a gente começa a juntar as pecinhas do tabuleiro. O que aconteceu entre o tempo do ministério público de Jesus, daquele momento que Cristo pregou, fez muitos sinais, que era o tempo da incredulidade desses irmãos, para esse momento de Atos 1? Momento onde eles são incluídos como discípulos. O que aconteceu daquele ponto a esse ponto? Dos evangelhos para Atos? Eu respondo: a ressurreição. Jesus, ele apareceu vivo aos seus irmãos depois de ter sido crucificado. O texto que Paulo vai falar sobre a ressurreição de Jesus, em 1 Coríntios 15, ele vai dizer lá no verso 7 que Jesus apareceu particularmente para Tiago, o seu irmão, e só depois apareceu para os apóstolos. Jesus apareceu primeiro a Tiago, seu irmão, e só posteriormente aos apóstolos. Tiago, ele saiu da incredulidade para a fé no momento em que ele viu o seu irmão ressurreto e glorioso. E aí o que Deus fez com Tiago? Deus fez de Tiago o grande líder dessa igreja que nasceria em Jerusalém. Tiago, inclusive, escreve um dos livros do Novo Testamento, a Epístola de Tiago. Judas, outro dos seus irmãos, que chama a si mesmo de o irmão de Tiago, ele nem se denomina como irmão de Jesus, ele diz: sou irmão de Tiago. Eu não sou digno de ser chamado irmão de Jesus. Ele é outro autor de uma epístola canônica, a Epístola de Judas.
Agora, por que saber disso é importante para nós, irmãos? Por que esse relato dessa mudança dos irmãos de Jesus que saíram da incredulidade para a fé merece um comentário aqui nessa pregação? Irmãos, porque essas são histórias que reforçam ainda mais a nossa fé em Cristo e na veracidade do texto bíblico. Qual a chance de uma mudança como essa se Jesus não tivesse ressuscitado? Qual a chance de uma mudança se os irmãos de Jesus não tivessem visto com os seus próprios olhos? Lembre-se que Lucas aqui ele está citando nominalmente. Para quem recebeu o texto de Lucas naquele momento, lembra que Lucas escreveu para uma pessoa, né? Teófilo. Teófilo poderia ir lá até aqueles irmãos de Jesus e perguntar: o que Tiago escreveu aqui é verdade? O que mudou aí para vocês? Se fosse uma mentira, nós nem teríamos o livro de Atos entre nós. Seria sido esquecido. Relato mentiroso. Mas não, isso aconteceu de fato e de verdade. Esses homens que consideravam Jesus um louco estão ali como discípulos. E eu sei que alguém ainda poderia argumentar: pastor, mas sabe o que é? Os irmãos dele foram espertos. Porque eles perceberam ali uma oportunidade de lucrar com a fama do seu irmão. De atrair pessoas ali e fazer igrejas e lucrar com essas igrejas, como os pastores de hoje, que só querem ganhar dinheiro em cima dos outros. Irmãos, assim como aconteceu com os apóstolos, assim como aconteceu com Saulo de Tarso, a única coisa que os irmãos de Jesus ganharam aos olhos do mundo, obviamente, se associando com seu irmão como discípulos, foi perseguição, sofrimento e morte. Não foi nada esperto aos olhos do mundo. E como eu já disse em outros momentos, quem é que se dispõe a morrer por uma mentira? Quem é que se dispõe a morrer, a ser martirizado, defendendo uma mentira até o fim? Paulo de Tarso foi decapitado e ele poderia ter evitado essa morte simplesmente dizendo: olha, o que eu prego sobre Jesus é mentira. Eu abandono essa fé porque ela não é verdadeira. Mas ele foi até o fim, dizendo que melhor era morrer e estar com o seu Salvador. Que para ele morrer era lucro. Quem é que morre por uma mentira? Então, quando a gente olha para a família de Jesus presente aqui neste momento, com os apóstolos, aguardando ali a promessa do batismo como verdadeiros discípulos, isso dá uma fortíssima evidência sobre a veracidade da ressurreição. Renova a nossa fé, fortalece a nossa esperança de que tudo aquilo que a palavra de Deus nos revela é verdadeira. Nós vemos, não, é realmente isso. Esse testemunho aqui é importante para mim. Porque eu vejo pessoas que mudaram completamente de visão. Por quê? Porque certamente eles viram o irmão ressurreto. É importante nós sabermos disso. Então, para encerrarmos, eu gostaria de fazer meu último comentário sobre o texto. E aqui é um comentário sobre a atitude dos discípulos nesse tempo de espera. Novamente, vamos lembrar aqui o contexto histórico deste momento. Jesus ele passou 40 dias com seus discípulos, depois da sua morte e ressurreição. Estava com eles, ensinava. O texto bíblico nos diz que Jesus passou ensinando todas as coisas relacionadas ao reino de Deus. Estava lá com o seu corpo ressurreto. E nesse período, Cristo lembrou aos discípulos sobre a promessa do Pai. A promessa de que Ele enviaria o Espírito Santo e eles seriam batizados com Ele. E juntamente com essa promessa, Jesus entregou também uma ordem: não se afastem de Jerusalém, porque dentro de poucos dias vocês receberão esse batismo. E aí em seguida Cristo ele abençoou os seus apóstolos, os discípulos, e foi elevado aos céus, diante dos seus olhos. Jesus se foi, mas o que ficaram foram as suas palavras, o seu ensino. E aí o que os discípulos fizeram com as palavras de Jesus, com o seu ensino? Segundo o texto de hoje, eles guardaram no coração. Eles voltaram para Jerusalém, conforme Jesus disse, e esperaram o cumprimento da promessa. Isso demonstra a nós que eles tinham realmente fé em Jesus.
Eram verdadeiros discípulos. Num tempo em que nada eles poderiam fazer, senão apenas esperar o cumprimento da promessa, a atitude que eles tiveram está escrita no verso 14. Todos estes perseveraram unânimes em oração. Eles ficaram nesse tempo orando. E o que é oração, irmãos? Muitas pessoas dizem que oração é simplesmente uma conversa com Deus. É o momento que você conversa com Deus. E eu diria que essas pessoas não estão erradas nisso. Só que oração é mais do que uma conversa. Por quê? Porque conversa você pode ter com um estranho. Você pode encontrar uma pessoa aqui na frente e ter uma conversa, sem nunca ter visto, sem não saber nada da vida da pessoa. E você tem ali uma conversa com ela. Por isso que eu digo que oração é mais do que uma conversa. É um encontro. É um encontro com alguém que você conhece e que você ama. A oração cristã é o momento em que nós nos colocamos diante de Deus, o que é nosso Pai. Não é uma conversa com alguém qualquer. Não é uma conversa que você tem na padaria. É a conversa com o seu Pai, o seu Criador, o seu Redentor, aquele que fez tudo por ti e que tudo sustenta. E aí, neste momento de encontro, nós vamos sim conversar com Ele. Nós vamos colocar os nossos pedidos, expor as nossas necessidades, os nossos desejos, as nossas angústias. Expressamos nas nossas orações a nossa gratidão, o nosso amor por Ele. Da mesma forma que seria o encontro de um filho que se aproxima do seu pai tão amoroso e querido. Alguém que é, acima de tudo, um amigo. E amigos derramam o seu coração um para os outros. No relacionamento de amizade profunda, nós entregamos tudo de nós falamos coisas que nós não falaríamos com qualquer outra pessoa numa conversa qualquer. Eu gosto muito de uma expressão do Timothy Keller, onde ele diz sobre oração que orar é dar continuidade a uma conversa que Deus iniciou. Partiu de Deus essa conversa. Ele iniciou por meio da sua palavra e graça. Palavra e graça. A palavra revelada e a graça da salvação que vem por meio do Espírito Santo. E que com o tempo, ou seja, há um processo da nossa maturidade com Deus, da nossa intimidade com Ele, e que com o tempo, ele diz, vai se transformando num completo encontro com Ele. Neste momento aqui, os discípulos fazem exatamente isso. Estão perseverando unânimes em oração. Ou seja, não há exceção ali entre eles. Todos estão unidos ali naquele momento de encontro com Deus. No momento que eles estão ali colocando as suas dúvidas, as suas angústias, a sua ansiedade pelo que viria, as suas incertezas, todas estão sendo colocadas diante daquele que ele conhece, que eles andaram juntos. A única coisa que eles possuíam aqui era a confiança nas palavras de Cristo. E também o relacionamento que eles desfrutavam com Ele. O seu mestre, salvador, o seu melhor amigo. No momento que eles não tinham nenhum controle sobre o que aconteceria, havia um entendimento de que Deus estava no controle. E se Deus é soberano sobre tudo e todos, o que eles deveriam fazer nesse momento, se não apenas orar e aguardar? E aí quando a gente olha para os discípulos aqui, irmãos, em um momento de angústia, de dúvidas, de incertezas, que eles tinham eram promessas, mas eles não sabiam como se desenrolariam essas promessas. Eles não sabiam o que aconteceria depois, nada estava claro. Nós vemos eles orando, e isso demonstra para nós a mais bela e pura evidência de fé verdadeira. E aí eu digo, quanto nós temos que aprender com esta atitude, em um tempo de espera que eles enfrentam. Porque quantas vezes, irmãos, em situações semelhantes, em momentos que nós vivemos e que fogem ao nosso controle, ao invés de cairmos de joelho, nós muitas vezes somos tentados a ficar em pé e resolver por si próprio.
ignorando muitas vezes aquilo que nós sabemos, e muitas vezes confessamos e até cantamos em cânticos que o nosso Deus nos ama, nos resgatou e tem o controle soberano sobre tudo, que o nosso Deus é todo poderoso, que o nosso Deus está no controle, que o nosso Deus cuida de nós o tempo todo. E muitas vezes no tempo da angústia, da espera, da dificuldade, em vez de orarmos e confiarmos, nós nos levantamos e vamos tentar fazer do nosso jeito. Nós precisamos buscar esta perseverança na oração. Uma perseverança que faz parte do entendimento de quem Deus é. Que parte do entendimento de que nós, quando nós não temos o controle, nós sabemos que Deus está no controle. Que nós dependemos dele para tudo em nossa vida. Eu diria que dificilmente algum cristão discordaria disso, da necessidade que temos de perseverar em oração. Agora, quando nós falamos de oração, sempre temos que lembrar que a Bíblia também traz algumas exortações sobre isso. Tiago, por exemplo, na sua epístola, o irmão de Jesus, no capítulo 4, verso 13, ele vai dizer: pedem e não recebem. Fazem pedidos de oração, mas não recebem o que querem. Por quê? Porque pedem mal, não sabem pedir. Pedem para esbanjarem em seus prazeres. Ou seja, não basta uma disposição a gastar tempo conversando com Deus. É necessário que as nossas orações estejam alinhadas à vontade de Deus. E é exatamente isso que João, o apóstolo, vai dizer em 1 João 5,14, que esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Ou seja, João entrega para nós o segredo da oração respondida, o segredo da oração eficaz. A nossa oração tem que estar alinhada à vontade de Deus. Agora, como que eu sei qual é a vontade de Deus? Só existe uma forma de você saber: a vontade que foi revelada por Ele. E a vontade revelada por Ele está na palavra. A palavra de Deus precisa ser conhecida. E aí, desta forma, você vai desenvolver um relacionamento com Deus que é baseado no conhecimento que você tem dEle. E aí você vai poder falar com alguém que você confia e conhece. Não há como desassociar essas coisas. Não adianta você dizer para uma pessoa que não conhece as Escrituras que ela precisa orar. Vai saber o que ela vai fazer. É preciso ensinar quem Deus é. Qual a vontade de Deus para a nossa vida? Isso só pode ser conhecido por meio do texto bíblico. Então, com base nisso, irmãos, eu gostaria de propor aqui um padrão de oração diária para você seguir. Algo bem prático, para que você possa se tornar perseverante em oração. Sendo a oração eficaz aquela que é alinhada à vontade de Deus, então o primeiro passo que você deve tomar na sua vida é ouvir a palavra de Deus. Portanto, você tem que reservar um tempo diário para meditar em algum texto bíblico. Meditar ali por um tempo em uma passagem das Escrituras, de tal forma que você possa usar o texto como uma ponte para a sua oração. E aí você vai perceber que quanto mais você tiver lido, quanto mais entendimento você vai adquirindo da Bíblia no decorrer do tempo, é um processo que leva anos, irmãos, muito mais fácil se tornará meditar nas Escrituras. Você vai perceber que vai se tornando natural você utilizar nas suas orações o próprio texto, as expressões bíblicas para elas. Então reserve um tempo diário para meditar no texto bíblico e persevere nisso. Não comece amanhã e termine na terça. Persevere nisso. Persevere. Mas aí alguém pode dizer: mas pastor, eu não sei nem por onde começar.
comece pelos Salmos. Nós indicamos sempre aqui na Igreja Bíblica Luz do Mundo, comece pelos Salmos. Por quê? Porque os Salmos, eles têm uma forma que permitem facilmente da gente transformar a palavra do salmista nas nossas próprias orações. É muito fácil nós nos apropriarmos do que está sendo dito, meditarmos naquilo e simplesmente orar o que o próprio texto está dizendo. Com consciência, óbvio, não uma mera repetição, mas se apropriando e orando. Use as mesmas palavras. Use as palavras do salmista. Medite, se aproprie do salmo para si mesmo e ore. Você vai ver que com o tempo, a partir do momento que você já está cheio de expressões bíblicas comuns da oração inspirada por Deus, você vai perceber que vai ser simples você partir para o próximo passo, que é fazer orações livres, onde você simplesmente derrama o seu coração. Usa suas próprias palavras diante de alguém que você já conhece e que você confia. E aí então você vai orar sobre quaisquer necessidades que estejam no seu coração. Lembre-se sempre, você está diante de um Deus que é Pai, que é amoroso e que se importa, que deseja nos ouvir, que quer ouvir a sua voz. Jamais se esqueça também de gastar um tempo agradecendo a Deus. Sempre temos motivos para agradecer, mesmo na dificuldade. E também reserve um tempo para admirar a Deus, para olhar a Deus e admirá-lo, contemplá-lo, contemplar o grande e temível eu sou. Então, para concluir aqui, irmãos, eu gostaria de fazer juntos com vocês o que eu acabei de ensinar teoricamente. Eu gostaria de usar o próprio texto bíblico para fazer a nossa oração de encerramento do nosso culto, dessa exposição. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 23. Peguei um salmo que normalmente é bem conhecido de todos, tá? Então, para que seja prático, para que você saiba o que você precisa fazer a partir de agora, eu vou te explicar como que funciona nós chamamos como a Lectio Divina, né? Uma leitura orante, né? Nós vamos ler a Bíblia e vamos orar a Bíblia. Isso é ótimo, nos ensina muito sobre oração e nos ajuda a conhecer a Deus por meio dela. Então, o Salmo 23, por exemplo, se você pegar qualquer texto bíblico, né? O que você deve fazer? Você deve fazer uma primeira leitura corrida, leia simplesmente o texto. Depois, leia de novo, agora pensando em cada uma das palavras. Medite sobre cada uma delas. E depois faça uma terceira leitura ainda. E a partir disso, então, faça a sua oração. Utilize aquilo que o próprio salmista diz, aquilo que você aprendeu por meio do texto, e então ore usando os próprios elementos do texto. Então, o Salmo 23, ele vai dizer assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Então, na meditação, a gente pode realizar algumas perguntas assim para o texto. O que esse texto está me ensinando aqui sobre Deus? O que o texto aqui fala sobre Ele mesmo? O texto diz aqui que Deus, nosso Senhor, é como um pastor para nós. É um pastor que está lá dedicado a cuidar do seu rebanho. É um pastor que providencia todas as necessidades, alimento para o corpo e alimento para a alma. É o pastor que nos guia em todos os caminhos, mesmo quando o caminho é difícil. É alguém que está conosco mesmo quando nós estamos assustados no vale da sombra da morte. Mas nós não precisamos ficar assustados, porque nós temos o bom pastor que está lá, nos guiando com o seu cajado, o seu bordão.
E se Deus nos cuida com tamanho amor, como propriedade dele, como ovelha do seu rebanho, o que mais eu temerei? Eu posso crer que há um destino certo para mim. E esse destino é habitar na casa do meu Senhor. E nessa casa habitar para todo sempre. Então vamos orar para encerrar essa exposição com base no texto de Salmo 23. Oremos. Pai bondoso, Pai amado, amoroso, obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu cuidado, Deus. Obrigado porque o Senhor nos guarda como partes do seu rebanho, como uma ovelha preciosa, Pai. O Senhor é aquele que nos conduz em todos os caminhos. E mesmo nos caminhos tortuosos, nos caminhos difíceis, naqueles dias em que nós nos sentimos realmente no vale da sombra da morte, a tua palavra nos diz que nós não precisamos temer, porque tu estás sempre conosco. Obrigado, Pai. Nos faz ser dependentes de ti como verdadeiramente ovelhas diante do seu pastor. Nos ensina o tempo todo, Pai. No dia da bonança, mas também nos dias da dificuldade. Nos aproxima de ti. Nos console, Pai, nos tempos difíceis e nos ajude a ser alegres nos tempos bons. Que possamos ter sempre essa certeza que a tua palavra nos dá. Que um dia, Senhor, bondade e misericórdia nos cercarão para todo sempre. E um dia, todos aqueles que creem em ti, todos aqueles que creem no Filho e têm o Deus Pai, poderão habitar na tua casa para todo sempre. Graças te damos, Pai. Em nome de Cristo é que nós oramos. Amém.